Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixando o like no vídeo e também me seguindo lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos aí, nos últimos dias de data FIFA. Hoje, inclusive, tem jogo da Seleção Brasileira e o São Paulo joga daqui 2 dias contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro e temos reforço para esse jogo, e também para o restante da temporada. Juan Dinenno, atacante argentino de 30 anos, confirmado, como a gente tinha trazido a informação para vocês ontem, é o novo atacante do São Paulo. A princípio, a negociação seria por empréstimo, galera, já que o jogador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, mas o Cruzeiro comunicou agora há pouco aí em suas redes sociais que rescindiu amigavelmente o contrato do Dinenno, então o jogador já chega de maneira definitiva na equipe do São Paulo. O jogador inclusive também se despediu do Cruzeiro nas redes sociais e agora está aí no Tricolor Paulista, que está correndo contra o tempo para que o jogador consiga ser inscrito e já está à disposição para a próxima partida contra o Vasco nesta quinta-feira. Contratação interessante, o Dinenno é um bom jogador, passou por uma lesão séria, na última temporada, lesão ligamentar, quase um ano de recuperação, a gente sabe bem como é, mas agora aí tendo essa nova oportunidade no São Paulo. Mas e aí, com ele rescindindo o contrato com o Cruzeiro, como fica, a situação contratual? A princípio, o jogador vai assinar um contrato curto, o São Paulo está fazendo ultimamente esses contratos, vai assinar com o Dinenno até dezembro, só até dezembro de 2025, e aí caso algumas metas sejam atingidas, aí teremos uma renovação com um contrato aí um pouquinho maior. A gente viu recentemente Sabina, a gente viu recentemente Cédric Soares com contratos curtos, atingiram metas e depois assinaram novos contratos. O Dinenno será também desta maneira, um contrato de 6 meses, só até dezembro, algumas metas aí estipuladas. Depois, caso atinja essas metas, o jogador será aí do São Paulo por mais tempo. Porque do São Paulo ele já porque antes era um contrato de empréstimo. Com a rescisão, ele já chega sendo jogador de São Paulo definitivo, só que com um contratinho curto, contrato até dezembro aí de 2025. E aí, o que vocês acharam da chegada do Dinenno, novo atacante do São Paulo? E aí você pergunta, Alemão, São Paulo contratou o Dinenno, para por aí nesta janela? Nada disso. Vai chegar pelo menos mais 1 ou 2 reforços, tá bom? Então, não é só o Dinenno que está chegando aí para esse restante de temporada. Chegou o primeiro, mas podem chegar 2 ou 3 reforços para esta janela de transferências para o restante da temporada. Quer saber uma curiosidade interessantíssima? O Dinenno surgiu no profissional, no futebol argentino, na equipe do Racing. E sabe quem o revelou na época, Quem tirou o Dinenno, ainda um jovem garoto sonhando, em ser jogador profissional da equipe do Racing. Sabe quem trouxe o Dinenno da base pro futebol profissional de uma das maiores equipes do futebol argentino? Zubeldia, hoje técnico do Tricolor Paulista. Exatamente, uma curiosidade aí realmente muito interessante, O Zubeldia na época lançou o Dinenno, acabou só treinando ali com os profissionais, porque quando o Dinenno estreou como profissional de fato, ele chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas quando ele entrou em campo, o Zubeldia já não era mais o treinador, O Zubeldia já tinha saído da equipe do Racing, Ele passou por muitos empréstimos depois pela equipe argentina, até ser contratado pelo futebol mexicano, onde foi um dos melhores jogadores dos últimos anos. Ele é considerado inclusive um ídolo por lá, rapaziada? A equipe do Atlas, do Pumas, ele foi muito bem, é um jogador de altíssimo nível e foi considerado um grande jogador nessas últimas temporadas antes de vir para o Cruzeiro, E agora vindo do Cruzeiro para o São Paulo, Então, uma curiosidade muito interessante, O Zubeldia que lançou o Dinenno há muito tempo atrás e agora eles trabalharão juntos aí na equipe do São Paulo. Como eu falei no começo do vídeo, o Dinenno já pode inclusive estar à disposição para a próxima quinta-feira, agora que a contratação está de maneira oficial anunciada. Fechou, rapaziada? Quero saber agora a sua opinião, nota de 0 a 10. Qual a nota você dá para a contratação do Juan Dinenno, atacante argentino, 30 anos de idade, 1,86 m de altura, bom no jogo aéreo, faz gols. Eu achei uma contratação interessante por conta da situação contratual, Porque se der certo, a gente pode depois postergar aí esse contrato. Se não der certo, é um contratinho curto, encerra e vamos para a próxima. Então, eu achei uma contratação bem interessante. Não é dos jogadores mais velhos, que a rapaziada fala, asilo, não sei o que, tem 30 anos, tem muita lenha para queimar, voltando de lesão e tudo mais. Eu achei uma contratação, sinceramente, uma nota 7,5. Eu acho que eu posso me surpreender, O jogador pode aí, demonstrar mais, o seu talento, fazer mais gols, e aí
cresça essa nota. Mas hoje, né, nesse cenário atual, eu acho uma contratação interessante para a equipe São Paulina. Deixa aí nos comentários a sua nota. Como eu falei, né, galera, hoje temos aí ainda a data FIFA, né, o Brasil, né, desculpa, tá longe de São Paulo ser uma seleção hoje, né? O Brasil entra em campo aí à noite, né, contra o Paraguai, e aí depois só restarão mais 2 rodadas, né, para acabar as eliminatórias, e o Brasil pode inclusive se classificar hoje de maneira oficial para a Copa do Mundo, dependendo, né, de uma combinação aí de resultados, tá bom? Teremos em campo o Bobadilla, né? O Bobadilla que recentemente passou por toda aquela polêmica, né? A gente lembra muito bem, o jogador foi acusado e depois foi inclusive provado, né, de que ele mesmo, inclusive, assumiu as palavras, né, o ato xenofóbico com que ele teve com o jogador Navarro, né, o jogador da equipe aí do Tajeres e também da seleção venezuelana, né, inclusive ele é compatriota aí do Ferrarese, né, então o Bobadilla está à disposição para a partida de hoje. No último jogo o Paraguai venceu, o Paraguai também está a um passo aí, né, de disputar a próxima Copa do Mundo, tá uma festa absurda lá no país dos caras, tudo para eles são festa, até porque a campanha é muito boa, né, então vale muito pra gente, vale muito para eles também, né? Uma das 2 equipes, ou então até as 2, dependendo, como eu falei, dessa combinação de resultados, podem garantir aí uma vaga na próxima Copa do Mundo. E aí teremos o Bobadilla em campo, né, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Bobadilla, né? Ele é um jogador muito prestigiado na seleção paraguaia, né? E muitas das vezes ele é titular, assim, indiscutível, né? No último jogo, não sei se foi por conta deste problema, não sei o que aconteceu, uma maneira de preservar e tudo mais, mas ele foi convocado. Vamos analisar, né, na partida de hoje, mas é um jogador que tem um prestígio absurdo na seleção, foi emitido, né, quando aconteceu tudo isso, inclusive um comunicado oficial nas redes, né, oficiais da seleção paraguaia. Alguns jogadores também se pronunciaram, o Inciso, que para mim hoje é o principal jogador desta seleção, também se pronunciou, então é um jogador com bastante prestígio, né, então quem sabe, né, rapaziada, o Bobadilla hoje não é um titular. Se a gente for falar ali da posição, a gente tem o Pablo Maia, tem o Alisson, aí tem o Marcos Antônio, tem o Luiz Gustavo, tem o próprio Bobadilla. Se o Bobadilla aparecer bem com a seleção paraguaia, ganhar uma vaga na Copa do Mundo, ou então até fazer uma boa Copa do Mundo ano que vem, acho que ele será bem prestigiado para uma venda, né? Ele inclusive é um dos nomes cotados para ser negociado de maneira definitiva, né? Vocês sabem, quem acompanha o nosso canal aqui já ouviu falar de que o São Paulo está sim programado para vender 2 jogadores nesta janela de transferência, para fechar o caixa. O caixa tem que fechar verde aí, tem que fechar de uma maneira positiva. A expectativa são jogadores da base, né, até porque são mais valorizados, mas o Bobadilla é um desses jogadores, né? Então o Paraguai indo para a Copa, o jogador com prestígio, pode ser uma boa venda também para o São Paulo, e não é um jogador titular, né, rapaziada? Hoje até o Marcos Antônio acabou passando à frente, o Luiz Gustavo, quando estava à disposição, também vinha assumindo aí esse posto, né? O Bobadilla terminou a última temporada como titular, mas esse ano de 2025 no São Paulo acabou aí perdendo um pouquinho mais de espaço, né? Mas vamos ver como é que vai ser o jogo, vamos ver se ele vai estar aí na equipe titular, vamos analisar também, né, se ele jogar, se ele vai estar bem, parte mental, parte física, né, como é que vai ser essa partida aí, e também, obviamente, depois a volta ao elenco São Paulino, não tem o jogo, né, os jogadores depois dessa partida do dia 12 aí terão férias, né, vamos ver a logística do próprio Ferrarese, que está com a seleção da Venezuela, o Bobadilla, que também está com a seleção paraguaia, vamos analisar a logística para eles estarem à disposição no dia 12, e aí depois tem essa paralisação para o Super Mundial de Clubes, né? Os clubes brasileiros que estão lá estão se reforçando, né? Hoje mesmo o Fluminense anunciou o Soteldo, hoje mesmo o Botafogo anunciou Joaquim Correa, né? Então as equipes se reforçando bastante, pelo que eu acompanhei aí, só o Palmeiras não se reforçou, né? O Flamengo já tinha anunciado o Jorginho, então essas equipes, além de disputar o Mundial de Clubes, estão se reforçando também para as outras competições, né? Então São Paulo não pode ficar para trás, trouxe o Dineno aí e também pode chegar pelo menos mais um reforço. Daí você pergunta, né, irmão, qual a posição desse reforço? Primeiramente, o que deve chegar e o que vai chegar confirmado pela diretoria é um meio-campista, tá bom? Um meio-campista versátil que faz algumas funções. E o que pode chegar, esse é o que deve, né? O meio-campista é o que deve. O que pode chegar é um zagueiro, né, galera? Porque a situação do Juan está indefinida. Ainda, né, o São Paulo tenta a possibilidade do zagueiro ficar de maneira definitiva ou então pelo menos emprestado um pouquinho por mais tempo, mas o Sassuolo está fazendo o jogo duro, e se o Juan sair do São Paulo, obviamente vai chegar aí uma reposição. Então deve chegar um meio-campista e pode chegar aí um zagueiro, tá bom? Ainda tem também a saída do Igor Vinícius, tem muita coisa pra gente ir comentando com vocês. Esse mês aí de junho, julho, tá bem agitado, muitas informações, e a gente sempre traz muitos vídeos para você que tá me assistindo aí de casa, ficar sempre 100% atualizado. Fechou, rapaziada? Então, vamos acompanhar o jogo da seleção brasileira, preparação a 1000, né, rapaziada, pro jogo contra o Vasco na quinta
quinta-feira, e aí depois também temos informações e muitas, hein, de bastidores, fechou? O vídeo está se encerrando, não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho, deixa o like, os comentários sobre os assuntos que a gente falou, não esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever para dar aquela fortalecida, fechado? Vou ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e valeu!